Olá, eu sou a professora Gabriela, de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino Uniavan. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o primeiro capítulo do nosso material, que se chama Histórias que Explicam. Para começarmos, abra a página 4 e observe a imagem que ali está. Você consegue identificar o que está acontecendo? Percebe que são vários índios reunidos? Por falar em índios, você conhece as histórias que eles costumam contar? O que você sabe sobre os povos indígenas no Brasil? Na página 5, nós temos um exemplo de uma história contada por índios, que é um texto chamado Lenda. As lendas são muito ricas em mistérios, em fantasia. Os índios usavam esse tipo de texto para falar sobre os fenômenos naturais que aconteciam para que as crianças entendessem. Mas hoje em dia criou-se uma outra cultura e esse tipo de texto é contado de diferentes formas em diferentes regiões do Brasil. Por isso, convido você a ler o texto que está ali e que se intitula A Lenda de Como Surgiram as Estrelas. Como você percebeu no texto, esse é um exemplo de lenda que traz uma história fantasiosa e que costuma ser transmitida de pessoa para pessoa, de avós para netos e ao longo do tempo, conforme as pessoas vão crescendo. As lendas também têm um estilo narrativo, ou seja, tem personagem, tem um espaço onde a história acontece, tem um desenvolvimento, com tensão, com desenrolar da história e que tornam a história muito legal de ser ouvida. Agora que você já entendeu o que é a lenda, leia novamente o texto e resolva as questões da página 6 para identificar os elementos que tem nessa história. Qual é a situação inicial? Qual é o problema? Como que é o desenvolvimento da história? Qual foi o momento de tensão dessa história e como que ela terminou? Depois, resolva os exercícios de interpretação sobre como você compreendeu esse texto, que estão na página 7 e na página 8. Ainda falando sobre aquela lenda, você percebeu que a história contava sobre como surgiram as estrelas. Mas você sabe realmente como nasceu a estrela? É o que conta o texto da página 9. Leia com atenção e responda as perguntas que estão ali. E como você já sabe como nasceram as estrelas, existem outros fenômenos naturais que também rendem boas histórias. Que tal você criar a sua própria lenda sobre um desses fenômenos? É o exercício da página 10. Ou seja, você deve escolher um desses fenômenos e criar uma lenda. Lembre-se que uma lenda pode ter muita imaginação e muita criatividade. Quero ler sua história. Na página 11, nós vamos estudar um outro tipo de texto, que são as narrativas. São pelas narrativas que nós contamos histórias, que nós contamos sobre acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Normalmente, esse texto pode ser feito por meio de relato pessoal, de histórias, de romances, de contos, de poemas, de biografias ou até de peças teatrais. Por isso, essas narrativas sempre têm alguns elementos que são essenciais, como o narrador, que é quem conta a história, os personagens que participam dessa história, um enredo, que é o que acontece nessa história, quais são as ações que envolvem essa história, o tempo, que é quando acontece essa história, e o espaço, que é o cenário, né, o lugar onde essa história acontece. Além disso, todo o texto narrativo tem uma organização. Vai começar com uma situação inicial para dar início ao acontecimento que vai ser retratado nessa história. Depois vai ter algum tipo de problema e aí vai se desenvolver toda a história a partir desse problema. Por fim, vai aparecer algum momento de tensão. Lembrem-se das histórias que vocês já ouviram, que sempre tem algum momento de ficar se perguntando o que vai acontecer agora. E por final, o desfecho, o final feliz, normalmente, né? Para entender bem essa estrutura, é importante ler o texto que está ali também na página 11. O arco-íris do céu vira serpente na terra. Depois da leitura, veja se você consegue identificar os elementos que estão ali no exercício 1. Qual foi o cenário dessa história? Quem eram os personagens? Qual foi o principal conflito? Como que o problema foi resolvido e quem contou essa história. Na página 12 tem mais alguns exercícios sobre esse tipo de texto. Para você conseguir responder esses exercícios, é importante entender que toda narrativa sempre vai ser escrita ou em primeira pessoa, ou seja, quando o narrador ele é também um personagem e participa da história, ou em terceira pessoa, quando o narrador ele não é personagem, ele só está contando essa história. Então, entendendo isso, vocês conseguem
responder as perguntas que estão ali. Como nós vimos, o texto narrativo ele pode ser apresentado em diferentes formatos, como em formato de versos, ou seja, por meio de um poema. Na página 13 tem um exemplo de um poema que é também um texto narrativo e se chama Iara, a Sereia dos Rios. Por que é um poema e é um texto narrativo? Porque tem personagens, porque tem um início da história e tem um final dessa história e um desenvolvimento. Então, ele está escrito em formato de poema, mas é uma narração, está contando uma história. Leia atentamente o poema e depois tente encontrar os elementos dessa narrativa. Leia atentamente o poema, tente identificar essa narrativa e aproveite para relembrar sobre as rimas. Quais palavras desses poemas que rimam? Na página 14 tem mais alguns exercícios sobre o mesmo poema que você acabou de ler. Depois, nós vamos estudar sobre as palavras que iniciam com a letra H. Você já percebeu que existem muitas palavras no nosso vocabulário que começam com a letra H? Mas você já percebeu como é o som dessas palavras? Quando nós usamos a letra H no início de uma palavra, essa letra não é pronunciada. Falamos sempre o som somente da vogal que vem depois. Por exemplo, helicóptero. Helicóptero começa com H e vem acompanhado de um E, mas o som ele só é pronunciado com a letra E. Helicóptero. É como se não existisse a letra H quando nós falamos a palavra, mas na escrita ela existe sim. Ali na página 14 tem várias outras palavras que estão faltando H. Você deve observá-las e tentar perceber em quais dessas palavras se inicia com a letra H. Veja se consegue. Na página 15 tem mais exercícios sobre o uso da letra H. Faça para entender bem esse conteúdo. E para terminarmos esse capítulo, você se recorda que foi desafiado a pensar uma história de lenda um pouquinho antes? Agora chegou a hora de escrever realmente essa lenda. Na página 16 tem toda a estrutura que se pede sobre o planejamento da sua lenda. Então, na sua lenda, como que ela é iniciada? Qual é o problema da sua lenda? Como que ela se desenvolve? Quais são os momentos de tensão e como que ela termina? Você vai passar para o material e criar a sua história em formato de escrita. E lembre-se de, na página 17, seguir as etapas que são importantes na escrita de todo tipo de texto, que vai desde criar a primeira versão até a fase final de publicação. Quando o seu texto estiver pronto, você pode ir para a página 18 para ver as indicações de livros que você pode aprender ainda mais sobre lendas. E, por fim, resolver os exercícios da página 19, para relembrar tudo o que aprendemos até aqui. Nos vemos em breve? Tchau!